Você conhece a história de Ed Kemper? Ele é considerado um dos serial killers mais perturbadores dos Estados Unidos, não apenas pela violência absurda dos seus crimes, mas também combinava brutalidade com uma inteligência fora do comum, o que tornava tudo ainda mais assustador. Mas antes de contar cada detalhe desse caso, já segue, deixa o seu like e compartilha. E bora pro caso. Edmund Kemper nasceu em 18 de dezembro de 1948 na Califórnia. Ele tinha 2 irmãs e cresceu em uma família profundamente disfuncional. Sua relação com a mãe Clarnell não era nada boa, para dizer o mínimo. Ela era abusiva e alcoólatra. Ela o humilhava todos os dias e dizia que ninguém jamais poderia amar ele, chamava ele de monstro e lembrava a ele o tempo inteiro que ele era diferente das outras crianças. Já com o pai, Ed não parecia ter grandes problemas. Mas o verdadeiro conflito estava entre os pais dele. O relacionamento deles era extremamente conturbado. Clarnell era abusiva, inclusive com o pai de Ed, que havia sido veterano na Segunda Guerra Mundial. Em uma ocasião, ele chegou a dizer que preferiria estar numa guerra a continuar casado com ela. Uma vez Ed foi pego, perseguindo a sua professora da 2ª série com uma faca, logo após a aula. Mais tarde, em uma conversa com a irmã mais velha, ela perguntou para Ed: se você está perseguindo ela, por que não a beija logo? E a resposta dele foi aterrorizante para uma criança. Ele respondeu: se eu beijar ela, então eu terei que matá-la depois. Foi então que, em 1957, quando Ed tinha 9 anos, o pai dele decidiu pedir divórcio. A custódia dos filhos ficou com Clarnell e a situação de Ed piorou ainda mais. Ela passou a abusar verbalmente dele e o tratava de maneira diferente das irmãs. Ela o comparava com o pai e dizia que ele jamais conseguiria conquistar o amor de uma mulher, que não seria ninguém. Esse tipo de coisa, despejando todo o ódio sobre ele. Quando Ed tinha 10 anos, ele matou o primeiro gato e enterrou no quintal. A mãe dele descobriu e ficou muito irritada. Depois, aos 13, ele matou outro gato. Desde cedo, Ed já mostrava comportamentos violentos, algo que se observa também em outros serial killers. Ele tinha brincadeiras estranhas, decapitava as bonecas das irmãs e se fingia de vítima em uma cadeira elétrica, em que ele pedia que fosse amarrado e depois pedia que as irmãs apertassem um interruptor imaginário, enquanto ele se contorcia no chão, como se estivesse tomando um choque até a morte. Por ser mais alto que a maioria das crianças da idade dele, a mãe dele começou a ter medo dele, e certa vez chegou a obrigar Ed a dormir no porão. Isso acabava deixando ele irritado e frustrado. Ele dizia: minhas irmãs podem dormir no quarto delas enquanto eu tenho que dormir no porão sozinho e frio. Ele crescia em um ambiente hostil, sem afeto e sob constante pressão. E não era só a mãe dele, toda a família parecia reforçar o sentimento de rejeição que ele carregava. Teve 2 episódios familiares que eu acho interessante contar aqui pra vocês. Uma vez, a irmã dele tentou empurrar ele na frente de um trem. E no outro episódio, a irmã dele chegou a empurrar ele dentro da piscina e ele quase se afogou. Teve uma vez que ele foi num show de mágica. E o mágico convidou alguém da plateia para poder subir no palco e participar de um truque com uma guilhotina. Uma menina que Ed achava muito bonita subiu no palco e colocou a cabeça ali, presa na guilhotina. Ele disse ter ficado muito animado ao ver o que poderia acontecer com ela, dela perdendo a cabeça. Depois disso, ele disse que aquele episódio da época fez ele pensar sobre o controle que você pode ter sobre a pessoa, se você pode ou não decapitá-la. Aquele controle é só seu e só você pode decidir o destino dessa pessoa. Depois desses episódios da infância, Ed foi morar com o pai por um tempo, aos 14 anos de idade, mas a convivência não deu nada certo. O pai já tinha uma nova esposa nessa época e Ed e ela brigavam constantemente. Cansado dos conflitos, o pai decidiu que Ed não poderia mais ficar lá e mandou que ele fosse morar com os avós paternos em Norfolk. Lá, a situação também não era das melhores. Ed dizia que a avó paterna se mostrava abusiva e rígida, muito parecida com a mãe dele. Já o avô deu a ele uma espingarda calibre 12 para que ele caçasse coelhos, e isso acabou despertando nele um lado muito sombrio. Ed começou a matar animais, coelhos, gatos, passarinhos, enfim. E nisso ele se sentia muito feliz, mas a avó não estava nada satisfeita com a quantidade de mortes e chegou a pedir que ele guardasse a arma e só usasse de vez em quando. Muito diferente do avô, que achava que ele estava apenas ajudando a manter os animais longe do rancho. Ed fez uma amizade nesse período, mas perdeu o contato com o amigo depois que o gato desse amigo desapareceu, e a família dele passou a desconfiar que Ed teria matado o animal.
O tempo foi passando e Ed já carregava uma raiva acumulada, mostrando cada vez mais descontrole emocional. O clima entre ele e a avó continuava tenso, cheio de discussões. Foi então que, em 1964, quando Ed tinha 15 anos, começou mais uma briga na cozinha do rancho. Irritado, Ed saiu da cozinha, pegou uma arma que o avô havia lhe dado e atirou uma vez na cabeça da avó e duas nas costas. Ela morreu imediatamente. No mesmo instante, ele ouviu o carro do avô chegando. Assim que o avô estacionou na garagem, Ed saiu e atirou nele também. Quando questionado sobre o motivo dele ter matado o avô, que não tinha nenhum envolvimento com a confusão, ele justificou dizendo que não queria que ele passasse pelo trauma de ver a mulher morta, como se estivesse poupando a vida do avô. Um detalhe adicional é que também foram encontradas marcas de facadas no corpo da avó, o que indica que Ed provavelmente pegou uma faca na cozinha e também a esfaqueou além dos tiros. Após cometer os assassinatos dos avós, Ed pegou o telefone e ligou para a mãe, a pior pessoa possível naquele momento. Aliás, ela o odiava profundamente. A ligação foi fria e calculista. Ele explicou de forma quase irracional, como se narrasse um fato qualquer, sem demonstrar nenhum remorso. Esse momento também marcou o início de uma nova fase. Ed começaria a manifestar cada vez mais os seus impulsos violentos em relação a figuras femininas próximas, em grande parte influenciado pelo ódio e ressentimento que ele tinha pela sua mãe. Após a ligação, a mãe de Ed disse para ele ligar para a polícia ou ela mesma faria. Sem ter o que fazer, Ed ligou para a polícia e se confessou. Ele foi preso e levado para um hospital psiquiátrico. A polícia perguntou por que ele havia cometido os assassinatos dos avós e Ed respondeu que só queria saber como seria. No hospital psiquiátrico, ele passou por vários testes. Um dos primeiros grandes erros dos profissionais foi submetê-lo a um teste de QI. Na época, o seu QI era de 136, mas ao repetir esse teste mais tarde, alcançou o QI de 145. Ed era considerado muito inteligente, quase um gênio, e essa inteligência tornava ele extremamente manipulador. Esse teste elevou ainda mais o seu ego, um ponto crítico no seu comportamento futuro. Na época, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Ainda no hospital psiquiátrico, Ed se tornou um paciente modelo, com um comportamento exemplar. Por conta disso, ele foi selecionado para aplicar testes psiquiátricos em outros pacientes. Esse bom comportamento e também o fato dele ser menor de idade fizeram com que Ed fosse liberado mais cedo. Já o segundo erro grave que aconteceu é que Ed, ao aplicar os testes, ele aproveitou a oportunidade para aprender com os psiquiatras e também com os pacientes. Em um desses casos, um paciente chegou a dizer que, quando se abusa sexualmente de alguém, a melhor coisa a fazer seria matar a vítima em seguida. Ed aprendeu sobre isso e colocou em prática ainda mais tarde. Além disso, ele aprendeu como funcionavam os testes, como os psiquiatras avaliavam os pacientes e também descobriu brechas que o permitiam burlar esse sistema. Em 1969, já com 21 anos, ele saiu. Como ele teve um bom comportamento durante todo esse tempo no hospital psiquiatra, seus registros foram limpos, então ele não tinha nenhum crime registrado no seu nome. Depois de sair do hospital psiquiatra, ele voltou a morar com a sua mãe por um tempo. Embora os psiquiatras tivessem sugerido que ele não fosse morar com ela devido aos históricos de abuso, mas ele não teve outra opção, já que ele não tinha condições financeiras de se manter sozinho. Na época, a mãe dele trabalhava numa universidade como assistente de administração. Durante esse período, Ed precisava continuar comparecendo à polícia, porque ele ainda era monitorado para poder avaliar se ele tinha um bom comportamento ou não. Ele começou também a trabalhar em diferentes empregos na Califórnia. Quando ele conseguia algum trabalho, ele alugava um lugar para poder ficar. Aí, quando o dinheiro acabava, ele voltava a morar com a mãe dele. E ele ficou nesse vai e vem por um bom tempo, continuou se repetindo. Um dos desejos de Ed era ser policial, mas ele foi rejeitado por ser muito alto. Naquela época, ele já media pouco mais de 2 metros de altura, o que explica o medo que a mãe sentia dele na adolescência. Lembra que eu comentei sobre isso no começo desse vídeo? Enfim, depois que Ed conseguiu juntar uma certa quantidade de dinheiro, ele foi morar com um amigo na cidade de Alameda, na Califórnia. Mesmo assim, ele não ficou muito feliz, porque a mãe dele ficava no pé dele o tempo inteiro. Aparecia sem avisar e ficava tentando controlar ele. Ela ligava para ele o tempo inteiro também. Mas depois que ele se mudou para Alameda, Ed começou a frequentar um bar localizado na frente de um tribunal da cidade chamado Sala do Júri. Irônico ou não. Ali ele passou a fazer amizades com policiais, conversava com eles sobre o trabalho, fazia perguntas e ele também demonstrava muito interesse. Mas na verdade ele estava absorvendo informações sobre o funcionamento da polícia.
aprendendo os detalhes que mais tarde poderiam ser úteis para os seus próprios objetivos. Nesse período, Ed comprou uma moto, mas ele acabou se envolvendo num acidente grave e machucou seriamente o braço. Ele processou o responsável pelo acidente e recebeu uma indenização de cerca de $15 mil. Com esse dinheiro, Ed decidiu comprar um carro que se parecia muito com uma viatura policial, mas sem os adesivos. Depois de comprar esse carro, Ed começou a observar as mulheres nas ruas. Ele dizia que fazia isso porque havia passado muito tempo no hospital psiquiatra e queria aprender como os jovens se comportavam. Aos poucos, ele começou a oferecer carona para as pessoas, principalmente para as mulheres, ganhando a confiança delas antes de revelar suas verdadeiras intenções. No começo, Ed apenas dava carona, sem cometer nenhum crime ou violência contra ninguém. Ele chegou a dar cerca de 150 caronas. Ele dizia que muitas das vezes as pessoas tinham receio de aceitar a carona, mas ele desenvolveu algumas técnicas de manipulação para convencer as pessoas a entrar no carro dele. Uma dessas técnicas era fingir que não tinha interesse em oferecer ajuda. Olhava para o relógio, comentava algo como: "Ah, será que vai dar tempo de eu te levar? Tô meio atrasado", passando a sensação de que não havia nenhuma segunda intenção por trás desse gesto. Depois de meses apenas observando e dando as caronas, Ed sentiu que estava pronto para dar o próximo passo. Ele já tinha um plano em mente: atrair jovens mulheres para o carro, levá-las a um local mais isolado e então cometeu o crime. Tudo aquilo que ele havia aprendido no hospital psiquiatra, somando às suas próprias fantasias de violências, começou a se transformar em ação. No dia 7 de maio de 1972, Ed estava dirigindo quando encontrou duas estudantes, Mary e Anita, ambas com 18 anos. Ele ofereceu a carona e elas aceitaram, acreditando que chegariam em segurança ao destino. No entanto, durante o trajeto, Ed desviou para uma área mais afastada e deserta. Mais tarde, ao dar detalhes desse crime, ele disse que esfaqueou Anita até a morte e tentou estrangular Mary, mas não conseguiu e acabou esfaqueando ela e cortando a sua garganta. Após esses assassinatos, colocou os corpos no porta-mala e iniciou o caminho de volta para casa. No trajeto, ele foi parado pela polícia. Ele ficou muito assustado, já que havia acabado de matar duas mulheres. Apesar disso, conseguiu manter a calma. O policial apenas parou ele porque ele tinha uma das lanternas do carro quebrada, mas logo liberou ele. Ao chegar em casa, Ed levou os corpos para dentro. Ali fez algo que se tornaria um padrão em seus crimes. Praticou necrofilia e desmembrou as vítimas. Depois descartou os restos mortais em locais diferentes, numa tentativa de dificultar a investigação. No dia seguinte, quando as jovens não voltaram para casa, os familiares começaram a ficar preocupados e procuraram a polícia e elas foram registradas como desaparecidas. Algum tempo depois, uma cabeça foi encontrada na floresta de Santa Cruz. Tratava-se da cabeça de Mary. Já os restos mortais de Anita nunca foram encontrados. Pouco tempo depois, em setembro de 1992, ele fez mais uma vítima. Dessa vez, foi uma menina de 15 anos de idade chamada Aiko. Seguindo o mesmo padrão de antes, Ed a abordou e conseguiu levá-la a um local isolado. Nesse momento, ele apontou uma arma para a cabeça da Aiko e em seguida ele colocou uma fita na boca dela e tentou sufocar ela prendendo o nariz dela. Só que isso não estava funcionando, então ele estrangulou ela com o próprio cachecol que ela estava usando naquele dia. Depois disso, ele colocou ela no porta-mala do carro e decidiu que ele queria tomar uma bebida. Então ele foi naquele bar que ele costumava ir, onde os policiais também costumavam frequentar. Nesse momento ele entrou no bar, bebeu com os policiais como se nada tivesse acontecendo. Depois ele voltou para o carro onde estava o corpo da Aiko, levou para casa, desmembrou e também cortou a cabeça dela. Essa também era uma prática bem comum dele. Assim como eu mencionei no começo desse vídeo, na infância dele, ele já havia fascínio por essa prática, tanto no show de mágica, quanto em fazer isso com a boneca das irmãs. Nesse mesmo dia, ele colocou as partes do corpo da menina no porta-mala e foi até uma reunião do tribunal. Depois ele voltou para o carro e foi até lugares diferentes para esconder as partes do corpo, e de novo ninguém desconfiou do que havia acontecido. Em 1973, Ed cometeu seu quarto assassinato. Dessa vez, a vítima foi Cindy, uma estudante universitária. Ele seguiu o mesmo padrão de antes. Nessa época, Ed ainda morava com a mãe. Depois do crime, ele levou o corpo para a casa da mãe. E em um gesto perturbador, ele enterrou a cabeça da vítima próxima à janela do quarto da mãe dele. Ele justificou essa ação dizendo que a sua mãe sempre queria que as pessoas a admirassem.
Uma vez questionaram Ed por que ele decapitava as suas vítimas, e ele respondeu: a cabeça era um pouco como um troféu, você sabe, a cabeça é onde tudo está. O cérebro, os olhos, a boca, essa é a pessoa. Lembro de me dizer quando eu era criança, você corta a cabeça e o corpo morre. O corpo não é nada depois que a cabeça é cortada. Bom, isso não é verdade. Sobra muito do corpo da mulher sem a cabeça. Essa declaração dele é extremamente assustadora. Em fevereiro de 1973, Ed teve mais uma briga com a sua mãe. Isso refletiu diretamente em seu comportamento. Ele saiu com raiva e disse que pensou: a primeira menina bonita que visse naquele dia iria morrer. Ele saiu dirigindo o carro da mãe, que tinha um adesivo da universidade. Nesse ponto, os desaparecimentos e mortes já estavam sendo amplamente noticiados, e a polícia havia emitido avisos para que as pessoas não andassem sozinhas ou pegassem caronas com desconhecidos, a não ser que fosse de confiança ou que estivessem com os veículos com adesivo da universidade. Ed viu duas meninas e abordou oferecendo carona, Rosalinda e Alison. Uma delas estava muito desconfiada, pois ela já sabia o que estava acontecendo na região e não queria aceitar a carona. Mas mesmo assim, Ed conseguiu persuadi-las usando as suas táticas de manipulação, e no final elas aceitaram. Mais tarde, em depoimento, Ed disse que uma das meninas, que estava no banco de trás, ficava olhando para ele, flertando com ele. Pelo menos era o que ele acreditava. Um tempo depois, ele agiu, pegou a arma que estava escondida embaixo das suas pernas, virou para o banco de trás e atirou 3 vezes em uma das meninas. Em seguida, ele virou para outra e atirou nela também. Depois disso, ele dirigiu até uma área deserta e seguiu o mesmo padrão de sempre. Desmembrou as vítimas, colocou os corpos no porta-mala e depois enterrou em locais diferentes. Um detalhe desse caso é que ele retirou todas as balas da cabeça das meninas. Em março daquele mesmo ano, algumas pessoas estavam fazendo uma trilha na floresta e deram de cara com algo que ninguém queria ver. Cabeças espalhadas pelo chão. Imediatamente eles ligaram para a polícia. Mas a investigação não seria nada fácil. Ed fazia de tudo para dificultar o trabalho das autoridades. Como eu já havia dito antes, ele enterrava as partes dos corpos em lugares diferentes, espalhando as pistas e confundindo os investigadores. E como se não bastasse, naquele mesmo período havia 2 serial killers que também estavam agindo na mesma região: John Frazee e Herbert Mullin. Isso só aumentava a confusão para os investigadores, porque as autoridades precisavam descobrir quem era o responsável por cada crime, enquanto o terror continuava a se espalhar silenciosamente. Em abril de 1973, Ed cometeu seus supostos últimos 2 assassinatos. Ainda morando com a mãe, ele começou uma grande discussão, o que não era nada fora do comum, já que em nenhum momento da vida dele, ele conseguiu ter um bom relacionamento com a mãe dele. Depois dessa briga, a mãe dele foi pro quarto ler um livro e Ed a seguiu. Normalmente, depois dessas discussões, eles conversavam durante longas horas, mas naquela noite algo mudou. Ela comentou algo como: agora você vai querer ficar a noite toda conversando. E segundo relatos dele, isso fez com que a sua raiva explodisse. Por volta de 4 ou 5 horas da manhã, Ed pegou um martelo e atacou a mãe. Ele próprio relatou que queria que ela fosse morta da forma mais humilhante possível, usando toda a raiva e ressentimento que carregava por anos. Mas ele não parou por aí. Ed cortou a cabeça da mãe e depois ele cometeu atos extremamente perturbadores com ela. Ele chegou a estuprar a cabeça decapitada e em seguida ele pendurou a cabeça e começou a jogar dados, praticando um tipo de tiro ao alvo. Depois ele disse ter usado uma máquina de triturar. Nessa máquina ele tentou colocar a língua e as cordas vocais dela, já que era uma parte dela que ele odiava muito. Segundo ele mesmo, seriam partes dela que machucaram muito ele emocionalmente, mas que a própria máquina não aceitava essas partes e ficava devolvendo. E ele disse algo como: nem a máquina quer ficar com a sua língua. Depois de assassinar a própria mãe de forma tão brutal, Ed não parou. Logo em seguida ele ligou para Sally, mãe de uma amiga dele, e a convidou para ir até a casa dele, dando a entender que a mãe dele também estava convidando ela. Então ela aceitou e foi até o local. Assim que ela chegou, ela perguntou pela mãe de Ed. Ele inventou desculpa, dizendo que ela tinha saído, mas que logo ia voltar. Enquanto isso, Ed estrangulou ela, teve relações sexuais com o corpo, escondeu no closet e depois desmembrou. Pouco antes do dia 23 de abril, Ed começou a perceber que estava se colocando em perigo, depois de tudo o que tinha feito. Ele sabia que cada ação deixava rastro, e que a polícia poderia começar a se aproximar dele. Foi aí que ele tomou uma decisão: fugir. Depois desse período,
Ed tomou várias pílulas de cafeína, bebeu energéticos e dirigiu por 18 horas seguidas, parando apenas rapidamente para comer ou abastecer o carro. Enquanto percorria quilômetros atrás de quilômetros, ele percebeu algo: a polícia não tinha ideia de quem era o verdadeiro culpado por todos aqueles crimes. Lembra que eu te contei que ele frequentemente frequentava um bar que tinha feito amizade com policiais? Pois é. Ele aproveitava esses encontros para colher informações discretamente. Ele percebeu que, apesar da investigação estar em andamento, os policiais não tinham nenhuma pista concreta. A presença de outros 2 serial killers na região só aumentava a confusão. Ele concluiu que, por causa de sua amizade com a polícia e da situação complicada, ele nunca seria visto como um suspeito, e isso só aumentava a sensação de controle que ele tinha sobre tudo. No dia 23 de abril, Ed fez algo que ninguém esperava. Ele ligou para a polícia e confessou todos os seus crimes. Mas a princípio, os policiais achavam que eles estavam brincando, e até chegaram a rir na ligação. Ed desligou, mas algumas horas depois ele ligou novamente. Dessa vez ele pediu para falar pessoalmente com um policial que conhecia. E foi nesse encontro que ele contou todos os detalhes onde estavam os corpos, como havia cometido cada morte e todos os aspectos de seus crimes. O policial, ao ouvir tamanha frieza e precisão, ficou chocado. A confissão foi tão explícita que os advogados de defesa alegaram que Ed era inocente por motivo de insanidade. Durante a custódia, Ed tentou suicídio 2 vezes. No dia 8 de novembro de 1973, Ed Kemper foi considerado culpado por 8 assassinatos e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Durante o julgamento, ele pediu pena de morte por tortura, mas a Califórnia tinha suspenso pena de morte em 1972. Então ele foi condenado a 8 penas consecutivas de prisão perpétua. Em algumas entrevistas depois, Ed chegou a dizer algo que chocava e confundia ao mesmo tempo. Ele afirmou que matar a sua mãe tinha sido suficiente. Segundo ele, tudo aquilo que ele fez tinha relação com o ódio e ressentimento que ele carregava por anos, e que de alguma forma precisava parar. Ele chegou a dizer que mesmo depois de tudo, ele ainda sentia algum tipo de amor pela mãe, uma contradição que mostra o quão perturbada era sua mente. Esse tipo de declaração nos dá uma ideia de como ele conseguia alternar entre sentimentos humanos e atos de extrema brutalidade, algo que fascinou criminologistas e psicólogos por décadas. Agora, chegando no final desse caso, eu vou contar algo que mostra o quão calculista ele era. Depois de ser condenado, ele ficou preso na Califórnia, no Medical Facility. E lembra que eu te falei que na mesma época havia outros 2 serial killers atuando na mesma região? Então, o Ed acabou ficando preso no mesmo lugar que eles. E é aqui que entra uma das histórias mais impressionantes sobre a sua manipulação. Ele começou a usar táticas psicológicas com Herbert Mullin, que tinha o hábito de cantar ou assoviar enquanto alguém assistia a TV. Quando Mullin fazia isso, ele jogava um balde de água nele. Mas quando ele se comportava, Ed oferecia amendoins para ele, e Mullin amava amendoins. Com o tempo, Mullin começou a pedir permissão a Ed antes de cantar ou assoviar. Ed descreveu isso como um exemplo de tratamento modificado de comportamento, mostrando que o seu grau de manipulação era extremamente elevado. E segundo ele mesmo, a única razão por ter sido pego foi porque ele mesmo decidiu se entregar, um detalhe que reforça o quanto ele se sentia no controle. Mesmo estando preso, Ed Kemper acabou tendo um papel inesperado no estudo do crime. Devido à sua inteligência e à profundidade de sua psicologia, ele ajudou o FBI e criminologistas a entender melhor o comportamento de serial killers. Ele também participava de entrevistas detalhadas, explicava os seus próprios métodos, motivações e padrões de pensamentos, e chegava a analisar os casos de outros assassinos, ajudando a montar um perfil e estratégias de investigação. O mais impressionante é que, enquanto muitos viam nele apenas um monstro, os investigadores perceberam que a sua mente criminosa podia oferecer insígnias valiosos sobre a mente dos serial killers, algo que ainda era estudado e citado em cursos de criminologia até hoje. Ed afirma que ele participou dessas entrevistas e ajudou o FBI para tentar ajudar outras pessoas a não matar. Em uma das suas entrevistas, ele disse: há alguém lá fora que está assistindo isso e ainda não matou pessoas. Isso enfurece por dentro e luta com esse sentimento, ou tem tanta certeza que tem tudo no controle. Eles precisam conversar com alguém sobre isso. Confie em alguém o suficiente para sentar e falar sobre algo que ainda não é um crime. Pensar dessa maneira não é apenas um crime, é uma coisa horrível. Ele não vai saber quando parar e não vai ser parado facilmente. Em outras entrevistas, ele também diz que se arrepende, que gostaria que alguém tivesse o parado desde o começo, que as suas vítimas pudessem estar vivendo com as suas famílias e até mesmo ele pudesse ter uma família, filhos, enfim.
Atualmente, Ed Kemper continua preso na California Medical Facility. Essa instituição é especializada no tratamento de prisioneiros com necessidades médicas especiais. Com 76 anos de idade, Kemper enfrenta sérios problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, diabetes e mobilidade limitada, necessitando de cadeira de rodas. Até hoje, Ed Kemper afirma que os crimes que ele cometeu foi culpa 100% da sua mãe. Mas, obviamente, isso não justifica nada do que ele fez. Suas ações foram extremamente violentas e cruéis. A história de Ed Kemper é ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Mostra como o ódio, o ressentimento e uma mente perturbada pode transformar alguém em um dos criminosos mais estudados da história. É um caso que continua ensinando, alertando e intrigando especialistas e curiosos até hoje. Esse foi o caso de Ed Kemper, um dos serial killers mais estudados da história. E se você quer continuar conhecendo casos reais, aprendendo sobre o comportamento humano e os sinais de alerta, siga o meu perfil para não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.